Nós temos aí 3 imagens que eu tirei da cabine do Futebol Globo CBN do Maracanã, que mostram muito bem o que era a fase do jogo. Essa imagem é tirada quando o jogo já estava 1-0 para o Cruzeiro. Observem que, na prática, o Matheus Cunha, que é esse jogador que está circulado lá do lado esquerdo do Flamengo, ele virou uma espécie de terceiro atacante, junto com o Pedro, que está na meia-lua, e o Gabigol saindo um pouco da área. Os 2 laterais do Flamengo com autonomia para atacar, jogando bem abertos e puxando a marcação do Cruzeiro. Observem que o Cruzeiro, em vez de linha de 4, tinha uma linha de 5. Esse lado direito do Cruzeiro é o Wesley, teoricamente, o ponta-direita, que vem acompanhando o Ayrton Lucas. Então, o Marlon marcava o Wesley do Flamengo pelo lado direito do ataque do Flamengo. O Wesley do Cruzeiro marcava o Ayrton Lucas do lado esquerdo do Cruzeiro. Percebam que não tem sobra por dentro. Matheus França, Pedro e Gabigol estavam ali encaixados entre os 3 marcadores do Cruzeiro. E aí nós vemos nessa foto o que o São Paulo mais gosta de fazer, que é ver o seu time atacando num 3-2-5. Fazer isso no Santos, fazer isso no Atlético Mineiro, fazer isso no Sevilha. É esse o conceito de jogo. Ampliação do campo, espetando homens pelo lado, obrigando o adversário a recuar a sua linha, a aumentar a quantidade de peças no seu sistema defensivo e assim gerando a oportunidade do espaço. Mas o Cruzeiro não caiu nessa armadilha do Sampaoli. Assumiu o risco de não ter uma sobra para poder ter jogadores mais presentes por dentro, tirando o corredor central, através do qual o Flamengo poderia potencializar o jogo, principalmente com o Gerson no meio-campo. Deu certo. Até que aconteceu uma primeira movimentação do Matheus França pelo lado esquerdo, que sai da posição, abre a possibilidade de uma triangulação com o Ayrton Lucas e com o Gerson, que encontra o Pedro na área, e aí tem o pênalti que o Gabigol perdeu. Mesmo assim, o Flamengo encontrou, a partir daquele momento, a senha para mudar a lógica do jogo. Em vez de botar um 6º atacante, puxaram os homens de frente para o meio-campo. E aí é a segunda imagem que nós já temos. O Gabigol já tinha perdido o pênalti quando o Flamengo começou a jogar de maneira acertada. O Matheus França sai da linha de ataque, vem compor o meio-campo, se junta ao Pulgar e ao Gerson, vem construir o jogo e... o Pulgar não, o Thiago Maia. E o Flamengo começou a ter mais gente no meio-campo. E através dessa movimentação, tirou a sobra que o Cruzeiro tinha na intermediária. Com o Matheus França construindo, o Flamengo criou 4 oportunidades de gol, até o gol de empate, que vem numa disputa individual pelo lado direito, em que o Wesley ganha do Marlon, cruza, e o Ayrton Lucas, fechando pelo segundo pau, faz 1-1 ainda no primeiro tempo. A partir daí, o Flamengo deixou de ser o protagonista do jogo, que estava sendo. É difícil essa narrativa convencer o torcedor. O torcedor sai vaiando o time, o torcedor não gostou da atuação, o torcedor acha que o Flamengo foi inoperante. Para mim, o Flamengo fez um primeiro tempo em que custou entrar no jogo, mas dos 15 aos 35, 37, o Flamengo jogou o que o jogo pedia, com essa movimentação do Matheus França. Terminou 1-1 o primeiro tempo e o Cruzeiro teve chance também no final, enfim. Veio a segunda etapa e aí começa a diferença entre as ações do Pepa e as ações do Sampaoli. O Cruzeiro passa a jogar com o Wesley de atacante. Troca um esquema que, na prática, era uma espécie de 5-4-1 para um 4-3-3. Amplia sua marcação, começa a pressionar a saída de bola do Flamengo, começa a causar incômodo ao Flamengo, e aí nós vivemos um jogo de trocação no Maracanã. Tanto que termina a partida com 30 finalizações, 17 do Cruzeiro e 13 do Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido o jogo, como poderia ter perdido também. Acho até que o Cruzeiro teve mais chances claras do que o Flamengo no segundo tempo para vencer a partida. Aí nós temos uma terceira imagem, essa já do segundo tempo, quando o Sampaoli percebeu que o adversário estava jogando e automaticamente dando ao Flamengo a condição de tentar jogar também, ele movimentou o time, colocou o Vitor Hugo tardiamente, só entrou aos 37 do segundo tempo, e é ele quem está com a bola lá pelo lado direito, puxou o Gabigol para dentro. Como o Cruzeiro estava no 4-3-3, ele não precisava mais se preocupar muito com a configuração de jogo desde a primeira linha, com a construção com 5 homens na frente. Ele precisava ter gente capaz de parear matematicamente o jogo. O Gabigol veio jogar por dentro, o Flamengo vira um 4-2-4, e aí tanto o Flamengo tem oportunidades, quanto o Cruzeiro tem oportunidades. Vejam aí no tracejar do Gabriel Dudziak que o Flamengo está jogando num 4-3-3,
O Gabigol virou um homem de meio campo e o Vitor Hugo entrou pelo lado direito. E o Cruzeiro está marcando um 4-3-3. É só observar essa imagem. Ora, se os dois times estão com o mesmo espírito no jogo posicional, a mesma atitude, a mesma metodologia, o jogo ganha. O placar virou um acessório. Terminou 1-1. Acho até que entrega muito bem o que foi o jogo. Mas se fosse 2-2, 3-3, ou se alguém em algum desses ataques tivesse tido a felicidade de fazer um gol, teria tido a sua ousadia premiada. Eu acho que a imagem que fica é a seguinte: acima de tudo, o que nós tivemos sábado no Maracanã foi um clássico do nível das camisas de Flamengo e Cruzeiro. Foi um grande jogo. Mas eu entendo o sentimento do torcedor que saiu frustrado, esperava que o Flamengo se impusesse. Em parte, essa imposição não aconteceu pela demora do São Paulo em reagir, colocando gente de qualidade para construir e não ter mais uma vez usado o Matheus Gonçalves. Você está com um jogo equilibrado taticamente, com os dois times se enfrentando, você precisa ter um diferencial técnico individual. O garoto que faz a diferença, que dribla, que quebra a linha. O Flamengo tem esse menino no banco que pelo segundo jogo seguido o São Paulo não coloca para jogar. Então, é de se estranhar. Eu sei que ele não gosta de botar meninos, tem uma certa resistência aos jogadores jovens, mas contra fatos não há argumentos. Ele precisa potencializar o valor do material humano que ele tem e saber usar os garotos bons que o Flamengo produz na sua base. O jogo foi bem interessante. O Flamengo ficou devendo? De certa forma, sim, mas não enfrentou um adversário qualquer, não. É muito bem montado pelo Pepa esse time do Cruzeiro.